Vamos para mais uma aula de nossas sequências. E hoje nós vamos falar sobre sequências recursivas e não recursivas. O que são sequências recursivas? Sequência recursiva é um tipo de sequência em que os termos podem ser definidos em função dos seus termos anteriores. É isso mesmo, a gente tinha visto nos nossos exercícios anteriores. Vamos voltar aqui, ó. Esta é uma sequência recursiva. 1, 4, 7, 10, 13 e 16. A gente viu que é sempre um termo anterior. Observe, 1, 4, 7, 10. Vamos escrevê-la aqui. 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. A gente percebe que qualquer termo é dado por um termo anterior somado com 3. Mas observe que aqui eu tenho qualquer termo e aqui é o termo anterior. Então eu sempre vou precisar do termo anterior. Aqui nós temos aqui embaixo dizendo: recursão é o processo pelo qual passa um certo procedimento quando um dos passos do procedimento em questão envolve a repetição completa desse mesmo procedimento, certo? Nas sequências recursivas a gente sempre vai poder escrever uma lei de recorrência e depois transformar ela em uma fórmula fechada, que foi aquela que eu escrevi: a n é igual a 3n menos 2, que vocês devem estar se perguntando até agora como é que isso vai funcionar. Mas isso ainda não é na aula de hoje, ainda não, vai ser na próxima aula, beleza? Então, sequências recursivas são aquelas que a gente consegue sempre fazer com o recurso de números anteriores. E obviamente que sequência não recursiva é um tipo de sequência formada por termos que satisfazem apenas uma definição, como a sequência dos números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim sucessivamente. Como é que eu ia escrever uma lei aqui? Só poderia dizer que é uma sequência de números primos. Sequência de números primos. Eu não consigo escrever uma fórmula para isso. Vamos ver um outro tipo de sequência não recursiva. Vamos lá. 2, 4, 5, 8, 10, 16. Pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí. Eu já estou dizendo que ela é não recursiva. Você não vai achar um padrão aqui onde você vai recorrer a termos anteriores. Preste bem atenção, que daqui para aqui é 2, só que aqui é 1, aqui já é 3, aqui é 2, aqui já vai para 6. Você não vai encontrar uma recorrência, uma recursão de termos anteriores. Mas qual é a definição para essa daqui? É um pouquinho complicado, mas esta daqui são os números que só tem divisores 2 ou 5. Então, quem são os divisores de 2? Só o 2. Do 4 é 2, porque é 2 vezes 2. Do 5 só tem 5. Os divisores de 8 é 2 vezes 2 vezes 2 a fatoração dele, certo? Para quem não lembra é só fatorar. Fatoração de 10 é 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. De 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, esses números só têm divisores 2 ou 5, beleza? Então, essas são as sequências não recursivas. Existem também sequências que podem ser infinitas ou finitas. E eu acho que não precisa falar muito sobre isso, porque a própria definição já diz tudo, certo? E também lembre-se que na sequência infinita, você sempre vai ter que ter a presença das reticências para garantir que existem números posteriores. Na sequência finita, obviamente que não. Quem são os números menores que 100? Os números naturais menores que 100? 0, 1, 2, 3. Eu poderia até fazer isso, ó galera. 98, 99 e 100. Eu estou dizendo que aqui tem alguns números, mas observe, ele finda aqui no 100. Então, sequência finita ou infinita, isso aí tá bem tranquilo, eu acho que vocês vão entender. A gente também pode ter sequências numéricas ou sequências figurais. O que são sequências numéricas? A gente nem vai falar muita coisa, que vocês estão vendo aqui, são sequências que são representadas por números, e as figurais são representadas por figuras. Por exemplo, os números chamados números triangulares. Ó, eu consigo formar triângulos
Essa é uma sequência figural e às vezes a gente consegue converter esta sequência em numérica. Às vezes a gente consegue e encontra um padrão. Às vezes a gente tem que observar a figura mesmo. E eu coloquei aí uns exercícios que vocês vão fazer agora. Os exercícios que vocês vão fazer nessa sessão dessa aula de hoje só vão perguntar se são finitas, se são infinitas, se são numéricas, se são figurais, tentar encontrar o padrão, se houver, se é recursiva ou se é não recursiva. Aquela curiosidade de transformar uma lei de recorrência em uma fórmula fechada, uma fórmula explícita, é na nossa próxima aula. Então a atividade está aí descrita para vocês, galera. Eu quero que vocês façam as atividades que vão estar postadas para vocês. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.